Olá, tudo bem? Sepse é uma palavra com 5 letrinhas que causam enorme preocupação nos serviços de saúde. Este é o tema de hoje na conversa com a infectologista, médica do Hospital das Clínicas e também do Hospital Estadual de Ribeirão Preto, Renata Teodoro Nascimento. Tudo bem, Renata? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Renata, esse assunto é um assunto delicado. É um assunto muito importante que a gente discute muito pouco. E o que é sepse? Sepse é uma resposta exagerada e muito intensa do nosso organismo em relação a uma infecção. Na população geral, o que as pessoas sabem sobre sepse é o que a gente fala de infecção generalizada. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala, o paciente teve uma infecção generalizada, é o que para o público leigo representa a sepse. Agora, quando eu leigo ouço a palavra sepse, eu associo a um hospital, ou então, como você disse, a uma unidade de saúde. Eu estou errado. A sepse ela é muito frequente dentro dos serviços de saúde, sim, nos hospitais, e talvez hoje seja uma das mais importantes causas de óbito dentro dos serviços de saúde, inclusive nas unidades de terapia intensiva. Mas qualquer pessoa que desenvolva uma infecção, habitualmente bacteriana, mas pode ser por um fungo, um parasita, um vírus, pode desenvolver sepse. Então, muitas vezes, esse reconhecimento da sepse deve ser feito ou suspeito até mesmo em casa. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar de hospital, mas você disse que tem que ser nós temos que reconhecer isso, em casa ou dentro de um hospital. Então, quais são os sintomas? Perfeito. Vamos pensar então numa infecção bastante frequente, uma pneumonia, em que o paciente tem um diagnóstico de pneumonia, que essa é a causa mais frequente de sepse, e ele começa um tratamento. Se aquele tratamento por algum motivo não é adequado, o corpo pode começar a responder de uma forma intensa e o paciente pode começar a apresentar alguns sintomas sugestivos de sepse, que seria a queda da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, alguns sinais de que a circulação do paciente não está adequada. Então, a gente pega na pele do paciente, ela está fria e pegajosa. Esse paciente, principalmente se for um paciente mais idoso, começa a ficar muito sonolento, reduz a quantidade de urina que ele produz durante o dia. Então, esses são sinais de alarme que, uma vez que o paciente já tem uma infecção ou mesmo uma suspeita de infecção em casa, ele deve procurar um serviço de saúde para confirmação ou não de um quadro de sepse e o manejo adequado. Você citou aí uma faixa etária, o idoso, mas a sepse é restrita? Não. Qualquer pessoa que tenha uma infecção pode desenvolver sepse. Ela é mais frequente em alguns grupos específicos. Então, bebês recém-nascidos, principalmente aqueles com baixo peso, pacientes idosos, pacientes que têm algum tipo de deficiência do sistema imunológico, sejam deficiências genéticas ou adquiridas, como, por exemplo, a infecção pelo vírus HIV, pacientes que estejam em quimioterapia, pacientes que têm alguma doença crônica que dificultam a resposta imunológica, como diabetes, anemia falciforme. Então, todos esses pacientes estão num risco aumentado, mas qualquer pessoa com uma infecção, principalmente quando não bem tratada, pode evoluir para sepse. E quais são as principais causas? A principal causa é a pneumonia, mas qualquer infecção pode resultar em sepse. Então, infecções do trato urinário, infecções de pele, infecções pós-operatórias. Por isso a importância de, na suspeita de uma infecção, procurar um serviço médico para esse manejo adequado. Apesar de você colocar como sintomas e que isso pode acontecer em casa, imagino eu, há uma dificuldade de fazer a identificação desses sintomas e tomar a providência necessária naquele momento. Tem alguma dica? Olha, presta atenção nisso que pode salvar a vida dele ou dela. Pensar no diagnóstico da infecção em si, é claro que para cada infecção a gente tem sintomas mais frequentes. Então, com exceção dos idosos, e essa é uma dificuldade, que às vezes podem fazer infecção sem febre, febre é uma causa frequente, sintomas como tosse na pneumonia, ardência para urinar na infecção urinária, vermelhidão da pele ou presença de secreção, né, com pus, em cirurgias em feridas operatórias. Então,
O que é difícil e talvez essa é a dificuldade da gente discutir esse assunto com a população leiga, é que qualquer infecção pode resultar em sepse. Então, a primeira etapa é a gente garantir que as pessoas façam a prevenção dessas infecções. Como é que eu posso prevenir infecção no meio comunitário? A maior delas, sem dúvida nenhuma, é o acesso à água adequada, a condições de higiene adequada da população. O segundo, vacinas. Né? Se eu falo para você que a principal causa de sepse é pneumonia, se eu tomo medidas para evitar pneumonia, se eu evito pneumonia, provavelmente eu vou reduzir os índices de sepse. Então, existe vacina para pneumococo, que é a causa mais importante de pneumonia, algumas vacinas para vírus respiratórios, né? Como influenza, covid, vírus sincicial respiratório, são importantes, porque se eu evito a infecção viral, existe maior dificuldade de eu ter uma infecção bacteriana também e maior dificuldade de desenvolver sepse. Então, a vacinação, sem dúvida nenhuma, principalmente em algumas populações específicas, nessas que são mais susceptíveis, reduzem o risco do desenvolvimento da infecção e, consequentemente, da sepse. Agora, uma vez que a infecção foi estabelecida, é importante que a população tenha esse conhecimento de sinais de gravidade. Vou te dar um exemplo. Se a gente perguntar na população geral, e estudos já foram realizados sobre isso, se elas sabem reconhecer sinais de um infarto, mais de 90% das pessoas vão saber reconhecer os sinais de um infarto agudo do miocárdio. Eu vou acrescentar ao infarto o AVC. Ou AVC. Isso é uma grande campanha feita. Exatamente. Então, as pessoas reconhecem precocemente, procuram os serviços de saúde e, da mesma forma em que esse trabalho foi feito com infarto e AVC, existe um esforço de se fazer esse trabalho com sepse. Porque o reconhecimento de sinais precoces de sepse e o manejo adequado nos serviços de saúde, não tem como manejar sepse em casa. A pessoa pode, no máximo, reconhecer e buscar o serviço de saúde. Mas nessa mesma pesquisa, menos de 10% das pessoas sabiam o que era sepse, ou sabiam reconhecer os sinais de sepse. Então, esse conhecimento da população geral é importante para que as pessoas procurem os serviços de saúde e que essas medidas sejam feitas. Tem uma segunda etapa. Eu levei no serviço de saúde. O serviço de saúde precisa estar preparado para também reconhecer, porque nem sempre isso é muito fácil. Existem alguns sinais de suspeita, e aí uma avaliação médica criteriosa junto com uma avaliação laboratorial podem confirmar. Mas uma vez que eu suspeito de sepse, eu preciso instituir medidas de forma rápida para evitar que esse processo inflamatório que começa num órgão e pode se espalhar para outros, né? Isso que é a infecção generalizada, não ocorra. O que são essas medidas rápidas? Eu reconhecer, eu iniciar antibiótico adequado, se o paciente já está em uso de antibiótico, pensar se aquele antibiótico está o mais adequado para aquela infecção. Se a pressão do paciente está baixa, tentar repor soro, igual eu reponho soro no paciente com dengue, na sepse eu preciso de repor soro de forma rápida para restabelecer o equilíbrio, porque o que a sepse faz é isso. Ela cria um desequilíbrio e que, se eu não vou corrigindo esses distúrbios, órgãos muito nobres no nosso corpo, o fígado, o cérebro, o coração, não recebem sangue de maneira adequada, oxigenação de maneira adequada, esse processo inflamatório vai escalonando e aí o paciente pode evoluir a óbito. Uma sepse, né, não bem manejada, as taxas de óbito aí ultrapassam 50% a 60%. Bom, pelo menos com os números que eu puxei aqui, no mundo, em 2022, segundo esse levantamento, 11 milhões de mortes em razão da sepse. No Brasil, no mesmo período, 400 mil casos, sendo 240 mil mortes, 60% dos casos. E no caso de crianças, 42 mil casos com 8 mortes, um percentual de 19%. Os números são elevados. São elevados. E provavelmente esses números estão subnotificados, porque isso não é uma situação de notificação compulsória, como eu tenho dengue, eu preciso de notificar a vigilância epidemiológica. Às vezes a causa da sepse até pode ser de notificação. Uma doença meningocócica invasiva, de notificação, mas a sepse não. Então, o grande problema é que esses números também provavelmente estão subestimados, esses de sepse. Existe uma entidade, né, uma associação, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, que tem tentado fazer
compilar esses dados de uma forma mais organizada, justamente para entender onde são os pontos de melhoria e onde que a gente pode instituir medidas para prevenir as complicações da sepse. Porque a gente está falando em óbito, isso é interessante. Esse termo sepse a gente usa a partir dos anos 90. Não que ela não existia antes, né? Sempre houve sepse. Mas a medicina começou a entender que a gente tinha que manejar isso de forma diferente a partir dos anos 90. Os serviços que não têm medidas específicas de tratamento de sepse vão ter taxas de mortalidade próximas a esses 60%. Mas se você institui medidas adequadas, essas taxas reduzem para em torno de 20% ou menos. Então, é possível. Ainda assim, são situações graves. A gente precisa, antes de tudo, tentar prevenir que a infecção ocorra, mas uma vez a infecção estabelecida, que a gente trate ela de maneira adequada para evitar o desenvolvimento. Às vezes, mesmo com tudo bem estabelecido, o paciente pode, por questões individuais dele, evoluir com complicações, desenvolver sepse e, infelizmente, evoluir a óbito. Mas, habitualmente, quando a gente institui essas medidas de forma precoce e adequada, as taxas de complicação reduzem de forma significativa. É possível prevenir? É possível prevenir, prevenindo as infecções. Então, eu falei muito da comunidade, né? Mas no hospital, como é que a gente previne? Prevenindo infecção. Qual que é a principal medida? Higienização das mãos. Se a gente tem uma higienização das mãos pelos profissionais de saúde de maneira adequada, eu vou reduzir as taxas de infecção hospitalar e, com isso, eu reduzo as taxas também de desenvolvimento de sepse. Claro que outras medidas são importantes. Então, o cuidado adequado de um paciente no pré-operatório, a esterilização de materiais, a limpeza do ambiente. É um conjunto de medidas, né, de prevenção de infecções hospitalares que vai proporcionar a redução dessas taxas. Doutora Renata, na sua opinião, fazer campanhas dentro de um hospital pode parecer, para quem está ouvindo, algo desnecessário. Mas fazer campanha para lavar as mãos e essas medidas que a senhora acabou de falar são fundamentais? São fundamentais, né? Os serviços de controle de infecção de todos os hospitais trabalham com isso, mas é importante que a instituição faça essas medidas e que cada um dos setores entenda a importância da adesão dessas medidas, não só da higiene das mãos, mas de todas as outras técnicas para que o manejo do paciente ocorra sem que a gente tenha infecções dentro do ambiente hospitalar. A senhora falou uma palavrinha sequelas na resposta anterior. Sim. Quer dizer, desse volume de números que eu passei, de 240 mil, de 400 mil casos no Brasil, 240 mil pessoas morreram. Homens, mulheres, crianças. Crianças foram mais 8 mil crianças que morreram. Como é que eu posso trabalhar esses números, na sua avaliação de infectologista? Como é que eu posso trabalhar esses números e trazer para dentro de uma instituição a necessidade de fazer campanhas? Então, acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer e discutir o assunto, né? Entender que sepse é algo muito grave, que é muito frequente nos serviços de saúde e que as equipes que prestam essa assistência precisam estar treinadas a reconhecer esses sinais. Quando eu reconheço, que eu consigo instituir as medidas de tratamento, que é o antibiótico na hora adequada, reposição volêmica, para que esse processo inflamatório desordenado seja freado. Então, essa preocupação do serviço ela tem que ser institucional. E cada um dos setores de um hospital precisa reconhecer que a infecção pode acontecer, que eu preciso tentar evitar que ela aconteça, mas uma vez que ela aconteça, que eu fique atenta aos sinais de desenvolvimento de sepse. Então, se o profissional ou a família não reconhecer a sepse, se ela tiver um reconhecimento tardio, ela pode levar, entre alguns caminhos, dois: a morte. A morte. Ou, é aquela que mais aparece, mais dados tem, ou sequelas. Sequelas. Que tipos de sequelas? A gente viu muito isso durante a pandemia do Covid, né? Pacientes que tinham longas hospitalizações, que depois do Covid complicavam com infecções hospitalares. E esses pacientes podem ficar com sequelas respiratórias. Então, um paciente que ficou em ventilação mecânica e fica com uma traqueostomia. Ele pode ter alguma sequela neurológica por alguma infecção mais grave, por uma sepse muito grave, já que
Na sepse, como existe uma alteração, se ela evolui para o choque séptico, que a gente chama, que é quando o sangue não consegue chegar nos órgãos de maneira adequada, pode ter uma sequela neurológica, e aí esse paciente sobrevive. Mas eu vou precisar de toda uma estrutura muito complexa de serviços terciários para reabilitar esse paciente. É possível? É. Nem sempre acontece a reabilitação, infelizmente, a gente pode recuperar parte da função, mas é um paciente que pode sobreviver e ficar com algumas limitações depois dessa infecção ou da sepse. Na sua experiência profissional como infectologista em 2 hospitais, o que é que dentro de você, quando você vai fazer uma reflexão sobre esse tema, qual é o principal problema que impeça, que pode impedir que os seus objetivos de infectologista, que quer baixar os níveis de contaminação, de infecção, o que mais pega? Acho que o primeiro ponto é que na rotina do dia a dia, muitas vezes as pessoas se esquecem, mesmo os profissionais de saúde, de adotar as medidas que podem evitar as infecções. Então, a gente insiste, quem é infectologista, somos taxados como chatos disso, da importância da higienização das mãos no ambiente hospitalar. O outro ponto, realmente, é o treinamento das equipes para que elas possam reconhecer, porque às vezes, mesmo que você faça tudo certo, o paciente pode ter uma infecção. E, principalmente nesses grupos mais vulneráveis, então o idoso, o bebê, pacientes com imunodeficiência, às vezes eles não vão desenvolver sinais clássicos de infecção. Ele faz uma infecção sem febre, ele pode fazer uma pneumonia, inicialmente com uma tosse não muito importante, mas depois, quando você já descobre, já é uma fase mais tardia. Então, o treinamento das equipes para esse reconhecimento precoce, e uma vez reconhecido, instituir as medidas adequadas é essencial. Então, é claro que nós temos avanços na medicina, medicamentos que podem tentar bloquear esse processo inflamatório uma vez que ele é estabelecido, mas o mais importante é a gente fazer o básico de maneira correta. Evitar a infecção, uma vez que, mesmo que as medidas foram adotadas, tratar de maneira adequada essas infecções e ainda assim, se a sepse desenvolver, adotar as medidas dentro de um protocolo para reduzir os riscos de um dano maior, seja uma sequela para aquele paciente ou mesmo óbito. Muito bem, eu conversei com a infectologista Renata Teodoro Nascimento, falando sobre um assunto que certamente você do outro lado, quando ouve falar em sepsis, já pensa em tudo de ruim. Mas há solução, e a solução é a prevenção. A prevenção, é isso mesmo. Muito bem. Doutora Renata Teodoro Nascimento, muito obrigado pela participação. Espero você para falar de mais assuntos da sua área num próximo programa. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que a população consiga aproveitar essas informações. Obrigado. Eu espero vocês na próxima. Até lá.